Oi galera, tudo bem? Aqui é a Baby Liz de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estrear um quadro super especial aqui, o Por Trás da Névoa, e eu já vou avisando, tá? É uma zona aberta para spoilers leves, mas eles vão estar aí no decorrer do vídeo, beleza? Estão avisados? Então, a Névoa, ela é uma menção honrosa à saga dos livros do Percy Jackson, do autor Rick Riordan. Então, com certeza, o primeiro personagem a participar dessa nossa aventura nova não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que o próprio. Portanto, deem as boas-vindas ao filho do Senhor dos Mares, Perseus Jackson. Roda a vinheta! Perseus, mais conhecido como Percy Jackson, é um semideus grego que faz parte da saga de livros do autor Rick Riordan, Percy Jackson e os Olimpianos. Essa saga estreou lá em 2005 e foi a primeira vez que a gente recebeu o Percy, o narrador mais perdido, irônico e com as tiradas mais sagazes de todos os tempos. Aqui eu vou deixar a ficha básica dele. O Percy nasceu em 18 de agosto de 1993. Isso significa que para esse ano ele estaria fazendo 27 anos daqui a algum tempo. Só que a gente vai acompanhar as aventuras deles até ele ter mais ou menos uns 17, tá bom? Ele tem o cabelo bem preto e olhos verdes de um tom do mar, que ele herdou do parente divino dele, o seu pai. Além disso, a cor favorita dele, assim como a minha, é o azul, porque lembra ele do oceano. Ele é fruto do relacionamento entre uma mortal, Sally Jackson, e o deus grego Poseidon, que além de ser o senhor dos mares, é o senhor dos terremotos, dos cavalos e de mais uma carambada de coisa. E as aventuras dele vão começar quando ele completa 12 anos. Percy, considerado uma criança extremamente problemática, de acordo com seus professores e os coordenadores das suas antigas escolas. Isso porque vários acontecimentos um tanto quanto estranhos e bastante suspeitos aconteciam com ele, o que fez com que ele literalmente fosse expulso diversas vezes de diversos colégios. E a gente pode começar essa lista desde que ele era um bebê. Quando ele era muito pequenininho, ele foi atacado por uma cobra no berço. E a mãe dele encontrou ele literalmente segurando o pescoço da cobra, que ele estrangulou. E é isso, vida que segue, porque todos os dias uma cobra invade o berço do seu bebê. Mas as coisas foram só piorando com o passar do tempo. Quando o Percy estava na terceira série, ele jura para os seus professores que o homem que estava perseguindo ele dentro da escola tinha um olho só. No ano seguinte, ele fez com que o passeio ao aquário fosse literalmente embaixo d'água para sua turma por alguns probleminhas de percurso, e já na quinta série, quando eles estavam visitando o antigo campo de batalha, o Percy conseguiu a proeza de fazer um canhão velho disparar no ônibus escolar. E a gente pode dizer que a vida do Percy é um pouquinho remexida. E falando assim, eu sei que fica parecendo que o Percy é uma peste. Mas eu garanto pra vocês que todos esses acontecimentos ou foram acidentes ou foram ataques de monstros que estão aí pra comprovar a sua descendência divina. Então, tudo isso, todos esses rolês vão levando a mais e mais situações estranhas que só começam a se resolver quando uma situação ainda mais esquisita, que é quando o Percy descobre que o melhor amigo dele é um sátiro, que é uma pessoa metade humana, metade bode. E a missão desse amigo dele é levar ele pro acampamento meio-sangue, que é uma espécie de lar e escola para semideuses, onde eles podem aprender mais sobre si mesmos e os seus poderes e treinar para conseguir lidar com essa vida de monstros perseguindo eles. Mas é claro, como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, um belo dia eles têm que sair para as missões em nome de seus parentes divinos. E é aí que a nossa história começa. Durante toda a saga de Percy Jackson e os Olimpianos, a gente vai seguindo o Percy de ano a ano durante os 5 livros, com ele entre os seus 12 e 16 anos, vivendo um punhado de provações para tentar impedir o avô dele, pois é o vovô, o Titã Cronos, de retornar da sua morte e tentar retomar o poder dos deuses olimpianos. Por conta disso tudo, você leitor deve ter visto o Percy enfrentar disputas parentais envolvendo raios mestres, elmos. Depois ele enfrenta o Mar de Monstros pra tentar salvar o melhor amigo dele de se casar com um Ciclope. Pois é. Pra depois disso encontrar bem de pertinho o deus do sol e a deusa da caça e segurar o céu, literalmente, segurar o céu. Pra logo em seguida, então, ele se meter dentro de um labirinto, que é uma das construções de um dos filhos mais talentosos de Atena, pra então, no último livro, ele finalmente cumprir a sua profecia
e então virar um herói renomado. Parece muita coisa? Pois é, mas tem mais 5 livros dele fazendo coisas daí pra pior. Porém, contar a história desses 5 livros é uma questão que a gente vai deixar para um outro vídeo e para outros quadros aqui do canal, mas agora que vocês já sabem um pouquinho os tipos de peripécias em que o Percy fica se metendo ao decorrer da sua história, a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e ler algumas curiosidades sobre ele. O nome do Percy, Perseus, foi dado pela mãe dele como uma espécie de amuleto da sorte, já que um dos únicos heróis, na verdade, que não morreu no final das suas grandes aventuras dentro da Grécia Antiga foi Perseu, o herói em quem ela baseou o nome dele. A questão é que é bem importante pontuar que o Percy e o Perseu não têm nada parecidos em personalidade. Foi só uma questão bem fofinha da mãe dele, bem protetora, bem linda, sério. O Percy ele tem TDAH. TDAH, pra quem não sabe, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso basicamente faz com que ele seja uma pessoa um pouquinho desconcentrada e tenha algumas dificuldades também na escola. Tudo isso nada mais nada menos é que o seu lado imortal aparecendo. É como se ele sempre estivesse pronto pra batalha, então é um pouco um confronto entre a parte mortal e imortal dele, já que é meio complicado pra parte imortal, confusa. A parte imortal ficar vivendo aquele cotidiano de aluno de escola e vai pra casa enquanto ele tá querendo guerrear e meter porrada em monstro. Entenderam? Basicamente isso. Pra ajudar, o Percy também tem dislexia. Isso faz com que ele fique embaralhando um pouquinho as palavras quando ele tá lendo alguma coisa. Tudo isso porque o cérebro dele foi praticamente, literalmente, programado pra ler em grego antigo. Imagina que legal! Quando o Percy foi reclamado, que é quando ele é anunciado o filho do seu determinado parente divino, ele recebeu o tridente, que é o símbolo do seu pai, o grande deus dos mares, já citado, que foi uma questão que chocou todo o acampamento meio-sangue. Isso por quê? Apesar de, por conta de uma determinada profecia, que eu não vou spoiler tanto aqui, eles estarem esperando um filho dos 3 grandes, na realidade o Percy não pode existir. Por quê? Anos antes da aventura dele começar, os grandes 3 deuses, que são Hades, Zeus e Poseidon, claro, fizeram um juramento entre eles de que eles não teriam filhos com mortais, que seriam os semideuses. Isso por quê? Grandes conflitos que chegaram a atingir inclusive o mundo mortal no passado foram ocasionados por filhos desses 3 grandes deuses. Você quer um exemplo? Dentro do Heardenverse, é dito que a Segunda Guerra Mundial é um exemplo desses conflitos entre os filhos de Zeus, Hades e Poseidon. Pois é. É dito em determinado momento do livro, por Atena, deusa da sabedoria, que o Percy ele tem uma falha, vamos dizer assim, um defeito que é fatal. Ele tem uma lealdade excessiva. Parece estranho a gente falar assim, porque lealdade sempre soa como uma coisa positiva, mas ela fala no sentido de que ele é facilmente enganado. Qualquer pessoa que ele não conheça e pareça estar ali vulnerável ou ser alguém numa situação mesmo que um pouquinho parecida com a dele, faz com que ele queira ajudar a pessoa. E por isso várias vezes ele é traído e atraído para diversas armadilhas por parte dos seus rivais e até do seu maior inimigo, pelo menos na primeira parte da série dele, Cronos. Então, por conta disso, a gente pode considerar que o Percy é realmente um pouquinho obtuso, como diz a Annabeth. Ele é muito inteligente, mas ele tem muita dificuldade de ver as coisas ali na frente dele, como sentimentos tanto bons quanto os ruins, principalmente os ruins. A principal arma do Percy é uma espada feita de bronze celestial, que é a melhor arma contra seres mitológicos, belezinha, chamada Anaclusmos. A gente lê mais frequentemente como Contra-Corrente. Ela foi criada por Zoidos Amarga, que deu ela para o seu primeiro portador, Heracles, que é basicamente a forma grega de Hércules, certo? O Percy geralmente está sempre com monstros atrás dele, então é viável que ele mantenha a espada por perto. Porém, quando ele não está usando ela no formato de uma espada, ela fica guardada dentro do bolso dele como uma caneta esferográfica. Tipo a Bic que você tem em casa, igualzinho. Essa é a Anaclusmos, na sua versão mais fofinha. É claro que com Percy sendo um semideus, fica aí aquela duvidazinha de quais são os poderes que ele tem. Eu garanto que são muitos, principalmente considerando que ele é filho de um dos 3 grandes, belezinha? Mas quando eu digo muitos, é muito mesmo, então eu tenho a listinha aqui na minha mão e vou ler pra vocês. Bora! O Percy pode respirar embaixo d'água, suportar grandes pressões, cair de grandes alturas na água sem se machucar, bacana, controlar as marés e vários outros corpos líquidos, vamos dizer assim.
Ele pode controlar transportes náuticos como se fossem parte do corpo dele. Então ele pode entrar num barco e falar, frente, vai pra frente. E ele pode dizer exatamente as coordenadas geográficas em que ele tá, se ele estiver na água. Além do mais, quando ele tá embaixo d'água, ele consegue se comunicar telepaticamente. E o melhor de tudo, acho esse o melhor poder do Percy. Se ele tá na água e ele quiser sair seco, ele sai. E se ele quiser sair molhado, ele sai também. Muito louco. Ele pode falar com animais que são equinos. Equinos é da família do cavalo. Isso por quê? Porque o criador dos cavalos foi o pai dele, Poseidon. Acho isso super legal. Ele pode convocar água de distâncias super longas, então daqui até a caixa d'água da minha casa, por exemplo. Ele pode convocar tornados, pequenos terremotos, já que o pai dele também é deus dessas coisas, apelão pra caramba. Quando ele pode se regenerar na água, então se ele estiver machucado e tiver um riozinho por perto, muito bacana. Pode encantar navios a dizer uma palavra super difícil que a produção e a edição vai botar aqui. Mastro da Mezena. Mastro da Mezena. É isso. E além disso, ele pode controlar outros líquidos que não sejam água também, como por exemplo o veneno, que a gente descobre numa cena chocantíssima na segunda série de livros, então eu não vou falar muito sobre isso. Mas esses são só alguns dos poderes do Percy. Percy, na verdade, tem mais um poder, que é o que no nosso amado português a gente considera o terror das novinhas. Todo mundo gosta desse menino. Todo mundo gosta desse menino. Não é muito difícil de entender por quê. O Percy é literalmente descrito por vários personagens como um herói realmente muito corajoso, com um coração muito leal e fiel. E além de tudo isso, é um rapaz muito bonito. E não sou eu que tô dizendo também, não. Só eu, na verdade. A Annabeth, o deus Apolo, Piper, Hazel, todas elas citam em algum momento que ele tem a sua beleza particular. Então, a verdade é que ele tem vários interesses amorosos. Ele, na verdade, tem só um, mas que gostam dele tem vários. A listinha não é tão grande assim, falando rápido, mas no decorrer dos livros você fica chocada como todo mundo gosta dele. Uma dessas pessoas é Calypso, que é a filha do Titã Atlas, que fica lá numa ilha de Ogígia. Gosta tanto do Percy que amaldiçoou uma determinada pessoa. Não vou dar esse spoiler porque vocês têm que sentir essa raivinha comigo. Rachel Elizabeth Dare, que é uma mortal, pois é, não é semideusa, nem faz parte do mundo mitológico, pelo menos não no começo. Ela tem uma estranha capacidade de conseguir enxergar através da névoa. Então, como geralmente quando eles estão carregando uma espada, eu e você mortais vemos, sei lá, um bastão de beisebol, a Rachel vê uma espada mesmo, então ela toma susto pra caramba e, meu Deus, o que está rolando? Além disso, a pretora do acampamento Júpiter, que talvez você que tenha lido só a primeira série de 5 livros não saiba de quem eu estou falando, vai aparecer só em Heróis do Olimpo, também teve uma quedinha bem rapidinha pelo nosso amado Percy. E é claro, o interesse amoroso geral da nação. Annabeth Chase, filha da nossa querida deusa da sabedoria Atena, é um amorzinho e também tem muito carinho pelo nosso querido Percy. Isso, vamos lá, se você não estiver preparado para esse spoiler, eu vou deixar aqui anotado que é um spoiler. Mas, sim, Percy e Annabeth começam ali a ter pequenos flertes a partir dos seus 14 anos, e no final de O Último Olimpiano, que é o último livro da primeira série de 5 livros, eles começam um relacionamento super fofinho, quando eles já estão com 16. E vocês podem se enchipar com muita força esse casal, porque eles são maravilhosos. E pra encerrar, vão ficar aqui a minha lista das frases que eu mais gosto do Percy, que são 3 exclusivamente agora. Vamos lá. A primeira delas é uma que ele fala referente a Annabeth. Ela sorriu pela primeira vez em dias, e isso fez tudo valer a pena. Vá em frente com o que o seu coração lhe diz, ou você vai perder tudo. Incisivo. E claro, a que melhor finaliza essa breve biografia do Percy, mas também a que inicia todo esse universo é: olha, eu não queria ser um meio-sangue. Enfim, é
isso! Chegamos no fim do nosso primeiro Por Trás da Névoa. Eu espero que esse resumo de informações bem resumidas mesmo, de tudo que acontece em mais de 10 livros, tenha sido bem legal pra você. Espero que eles tenham feito você ver um pouquinho do Percy, como ele é especial pra mim, sinceramente. Eu literalmente cresci com ele, com todo o seu amadurecimento ao decorrer dessa série. Então, eu espero que vocês tenham enxergado esse lado do herói super confuso, mas super legal que nós temos aqui. Coloca aí nos comentários pra mim que outro tipo de frase e outras curiosidades sobre o Percy você se lembra também e qual é o próximo personagem que você quer ver aqui no Por Trás da Névoa. Eu deixo aqui um beijão, peço pra você me seguir lá nas redes sociais pra gente dar uma interagida por lá. Agradeço muito por você ter visto esse vídeo até aqui. Minha dicção é ótima, vocês já sabem. Se você gostou, deixa o seu like pra mim, por favor, que me ajuda muito. Divulga aí pros seus amigos semideuses. E a gente se vê até a próxima. Tchau!